Olá pessoal, sou o Ricardo da Direct Nutri, chegando aqui para falar para vocês sobre os princípios da formulação de rações. É isso mesmo, você pequeno produtor. Fique ligados aqui que nós vamos falar tudo sobre os ingredientes, os principais ingredientes utilizados na formulação de rações, o cálculo algébrico que você deve fazer ali para saber a quantidade de ingredientes que você deve utilizar de acordo com a proteína que você quer aí para sua ração. Então, são dicas muito interessantes para você que ainda não fez a sua ração, ou você que já faz a sua ração e quer saber um pouquinho mais como funciona cada um dos ingredientes, como calcular a utilização desses ingredientes. Então nós vamos trazer essas dicas para você, tá legal? Vamos fazer aqui junto, passo a passo, os cálculos para você formular a sua própria ração. E por falar nisso, você pode contar com a Direct Nutri para ter aí os melhores insumos, os melhores produtos que você pode utilizar na fabricação da sua ração aí na sua propriedade, tá legal? Então é Direct Nutri, um novo conceito em nutrição animal, trazendo para você não só produtos, não só venda de produtos, mas nós queremos trazer também a prestação de serviço, trazer para você dicas, informações importantes que vão servir para o seu dia a dia. Tá legal? Então se inscreve aqui no nosso canal, fique ligado em todas as dicas que a gente tem para trazer para você e não se esqueça, é a Direct Nutri, um novo conceito em nutrição animal. Verificadas as exigências nutricionais, levantados e quantificados os alimentos e os tipos de alimentos que você tem, sabendo essa composição desses alimentos, o que cada um desses alimentos oferece de nutrientes, você tem ciência aí do balanceamento, a relação proteína e energia, parte-se então para o cálculo da formulação. Então é um cálculo muito simples, a gente vai fazer um cálculo baseado no método algébrico, tá legal? Então para o nosso cálculo aqui, nós vamos fixar dois ingredientes daquela tabela. Nós vamos fixar o farelo de soja, nós vamos fixar ele em 8% e o farelo de trigo, que nós vamos fixar em 10%. Ou seja, eu quero uma inclusão de 8% do farelo de soja e 10% de farelo de trigo na minha formulação. Com isso, a gente tem que ter um fator que a gente precisa considerar, que é o fator do espaço de reserva. Esse espaço de reserva, o que é? É um espaço que a gente vai deixar dentro da nossa fórmula para receber os outros nutrientes essenciais, os minerais, as vitaminas, outros ingredientes que também são essenciais, o famoso núcleo, né? A gente vai adicionar um núcleo que vai dar um suplemento aí com esses minerais, com essas vitaminas necessárias. Então a gente vai deixar aí de ER, que seria o nosso espaço de reserva, 1,2%. Então a gente já definiu os percentuais que nós vamos congelar aí dentro da nossa fórmula, tá bom? Então, nós vamos pegar uma razão aí e transformar isso numa equação, uma vez que nós já definimos o nosso espaço de reserva, já fixamos aí o farelo de soja, o farelo de trigo, nós vamos transformar isso numa equação. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma condição para matéria seca,
para a matéria seca, a gente vai ter a seguinte fórmula. Para a matéria seca, a gente vai ter aí 100, que é o 100%, né, da nossa formulação, menos 1,2, menos 10, menos 8, certo? Então, essa expressão aqui vai ser igual a x mais y mais z. Lembrando que o x aqui é a cana-de-açúcar, o y é o milho e o z é a quantidade de ureia que a gente vai trabalhar, tá bom? Isolando uma das incógnitas, nós vamos ter x igual a 80,8 menos y menos z. Tá legal? Então a gente tem aí uma primeira expressão que vai nos dar o nosso x, que é o nosso cana-de-açúcar, nossa cana-de-açúcar. Tá? A gente vai saber, através dessa expressão, quanto nós vamos precisar de cana-de-açúcar. Aí uma segunda equação nós vamos formar através dos nutrientes digestíveis totais. Se a gente pegar lá na primeira tabela, a gente vai ver quais são os requisitos de NDT que a formulação exige. Então, nós sabemos aí que a exigência é de 63,9% de NDT na nossa formulação. Aí nós vamos fazer a substituição. Então nós vamos pegar primeiro o espaço de reserva, 1,2%, multiplicado por zero, né? Porque não tem um NDT específico aqui na nossa tabela para o espaço de reserva. Aí nós vamos ter menos 10%, que é do farelo de trigo, 10% do farelo de trigo, vezes 0,71, que é o NDT do farelo de trigo, menos 8 vezes 0,82, que é o NDT do farelo de soja. Isso tudo igual a 0,61x, que é o da nossa cana-de-açúcar, mais 0,85y, que é do nosso milho, mais 0, que é da ureia, tá? Então nós temos aí uma segunda equação para trabalhar. E aí, para a proteína bruta, para o nosso nível de proteína bruta, que a formulação exige 13,4%, a exigência nutricional é de 13,4%, a gente vai fazer as substituições também. 1,02, que é o espaço de reserva, vezes 0, menos 10 vezes 0,18, que é proporcional ao farelo de trigo, menos 8 vezes 0,51, que é o nosso farelo de soja, tá? Isso vai ser igual a 0,04x mais 0,09y mais 2,81z, tá? Então, isso tudo aqui você encontra na tabela. Aqui nessa tabela você encontra esses fatores aqui, ó. Nessa tabelinha você pode encontrar esses fatores aqui. Então, você vai encontrar a referência de cada um. Então, quando a gente fala de NDT, você vai procurar o nível que é exigido na primeira tabela, aí vai fazer a substituição dos percentuais aqui pelo que consta nessa tabela de fonte de alimentos, tá? Então, você substitui o percentual aqui, ó, 10, que é esse fator 10% do farelo de trigo, vezes 0,71,
que é o NDT do farelo de trigo. Aí você vai 8% do farelo de soja, 0,82 NDT do farelo de soja. E a mesma coisa aqui embaixo, quando você pega o nível de exigência de 13,4%, você substitui aqui os valores também da proteína bruta para cada um dos itens. Tá legal? Acho que aqui ficou claro. Até aqui, beleza, pessoal? Então a gente definiu aí 3 equações, nós temos 3 incógnitas, porque nós queremos saber a quantidade que nós vamos adicionar aí de cana-de-açúcar, de milho e de ureia. Nós já fixamos o farelo de soja, já fixamos o trigo e temos o nosso espaço de reserva. Então agora é matemática pura, vamos trabalhar essas equações aqui, tá? Nós vamos trabalhar essas equações aqui. Agora a gente vai transformar essas equações aqui em uma condição matemática onde a gente vai descobrir os valores de cada um. Eu vou tentar deixar aqui para a gente fazer continha aqui embaixo, para não fugir muito, para a gente poder acompanhar as equações aqui. Então, a primeira condição, a gente vai pegar o valor de x aqui, ó, e vai substituir esse valor de x aqui na segunda equação. Então, a gente vai pegar esse valor de x aqui, ó, e vai substituir aqui nessa equação, tá? Então, a gente vai substituir aqui, ó, o valor de x. Então, vamos lá. A gente fazendo essa expressão aqui, essa primeira expressão desse lado aqui, a gente vai ter, para essa equação do PNDT, a gente vai ter aqui 50,24, que é o resultado dessa expressão aqui, você pode fazer aí na sua calculadora, que vai ser igual a 0,61, aqui está o x, ó. Aí a gente vai substituir o x, 80,8, porque lembra que eu falei que o x era isso aqui, o x é igual a isso aqui. Então, 80,8 menos y menos z, tá? Mais 0,85y mais 0,0z. Então, a gente tem isso aqui. Aí nós vamos fazer continhas aqui, tá? Então, a gente vai fazer continha. Então, a gente vai fazer aqui 50,24 menos. Aí nós vamos ter um resultado da equação aqui. Então, nós vamos ficar com 50,24. Então, a gente faz aquela distribuição aqui, né, na nossa fórmula matemática. Então, a gente vai ter 49,9, que vai ser igual a 0,61y menos 0,61z mais 0,85y mais 0,0z, tá? O resultado disso aqui é 0,95, que vai ser igual, aí a gente faz novamente as continhas aqui, ó, vai ser igual a 0,24y menos 0,61z, tá? Então a gente isola o y para a gente saber qual é a expressão do y. Então o y vai ser 0,95 mais 0,61z, tá? Dividido por 0,24. Isso aqui vai ser igual a 3,96 mais 2,54z, tá? Então a gente sabe que o y ele vai ser igual a isso aqui, ó,
3,96 mais 2,54z. Tá? Então, essa é a expressão para a gente achar o valor de y, que é o valor do nosso milho. Agora, nós vamos fazer a substituição do x na terceira equação, na equação da proteína bruta. Então, nós vamos fazer a substituição agora aqui nessa equação, tá? Então, a gente vai substituir o valor de x e depois a gente substitui o valor de y. Eu vou mudar de folha aqui, mas eu vou deixar essa formulação aqui no cantinho da tela para vocês irem acompanhando essa substituição que a gente vai fazer, tá legal? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui e fazer a continha. Então, pegando lá a formulação, a fórmula que a gente tinha lá do PPB, que é da proteína bruta, a gente tinha 13,4 menos 1,2 vezes 0 menos 10 vezes 0,18 menos 8 vezes 0,51, que é igual a 0,04x mais 0,09y mais 2,81z, tá? Então é isso que a gente tinha aí nessa fórmula. A gente vai fazer a substituição do valor de x aqui nessa fórmula. Então nós vamos pegar a primeira parte aqui da equação para ficar mais rápido. Isso aqui vai ser 7,52, que vai ser igual a 0,04. Aí agora vem a substituição do x, ó. Então a gente substitui o x, que é 80,8 menos y menos z, tá? Mais 0,09y mais 2,81z, certo? Na continha matemática aqui, a gente fazendo as regrinhas da distribuição aqui, nós vamos ter um resultado final. Nós vamos ter aqui, eu vou fazer o passo aqui para não perder o passo. 7,52 menos 3,23, que vai ser igual a 0,04 y, aqui é menos, tá? Pra gente não perder, ó, mais com menos, aí menos 0,04z mais 0,09y, aí já viemos para cá, ó, mais 2,81z. Isso aqui vai ser igual a 4,29 igual a 0,05y mais 2, vamos fazer a relação aqui, ó, menos mais 2,77z. Tá? Aí temos essa equação, o que a gente faz? Substituir o y, porque o y a gente já tem, lembra aqui, ó, na formulazinha? O y a gente já tem, então a gente substitui o y. Então nós vamos ter 4,29, 4,29, aqui é o 2 e aqui é o 9. 4,29 vai ser igual a 0,05. Aí vem o y, que é 3,96 mais 2,54z. Isso aqui mais 2,77z. Resultado final, aqui vai ter aquela distribuição também. Resultado final dessa equação, você faz aí pra gente ganhar tempo, vai ser 4,09 igual a 2,90
Z. Esse é o resultado final aí dessa continha. 4,09, 2,90. Por que eu cheguei nesse 4,09? Porque eu peguei o 0,5, fiz a multiplicação aqui, vai dar 0,20, 4,29 menos 0,20, nós vamos ter 4,09. O 2,90Z é porque a gente fez aqui a distribuição, né, dos valores, e aí a gente chegou no 2,90Z, que aí a gente pegou o Z aqui, ó, ficou só uma incógnita. Então a gente, continuando essa conta, a gente já vai ter o valor de Z, concorda? Porque só tem o Z aqui para efetivar. Então o Z vai ser igual a 1,41, porque eu joguei o Z para lá, trago esse para cá, então estava multiplicando, passa dividindo, então vai ser 1,41. Valor da nossa ureia. Então, temos aí 1,41. 1,41 o que, Ricardo? 1,41 quilos de ureia. É isso que eu vou precisar de ureia. Agora, eu já sabendo o Z, o que eu vou fazer? Eu vou trazer lá a fórmula do Y. Então, eu tenho a fórmula do Y, que é 3,96 mais 2,54Z. Eu vou descobrir aqui, evidentemente, se eu já tenho Z, eu vou descobrir o valor de Y, que é o valor do milho. Então, eu já vou saber aqui o valor do milho. Então, o Y vai ser igual a 3,96 mais 2,54 vezes, aqui vai ser vezes 1,41, que o resultado final é 7,54 quilos de milho. E, por fim, a nossa cana-de-açúcar, que é o X. Então, eu tenho lá a fórmula da cana-de-açúcar, que é 80,8 menos Y menos Z. Substituindo os valores, eu vou ter aqui X igual a 80,8 menos 7,54 menos 1,41. Então, de cana-de-açúcar, eu vou precisar aí de 71,8 quilos de cana-de-açúcar. Certo? Então, através de um cálculo algébrico, a gente conseguiu descobrir a quantidade de ureia que eu vou precisar, a quantidade de milho que eu vou precisar e a quantidade de cana-de-açúcar, tendo fixado lá o meu farelo de trigo e o farelo de soja. Eu fixei cada um no seu percentual. O farelo de soja eu fixei em 8% e o farelo de trigo fixamos em 10%. Então, eu vou pegar 10% da minha fórmula, eu vou ter farelo de trigo, 10%, 8% de farelo de soja e 1,2% é o meu espaço de reserva, onde a gente vai adicionar os núcleos com as vitaminas, minerais, os outros nutrientes que são necessários aí para nossa formulação. Tá legal? Então, é um cálculo simples, um cálculo trabalhoso, né? Porque exige aí embora seja simples, mas é trabalhoso, porque exige aí todo um cálculo matemático, formulinhas que você joga para lá, substitui para cá. Então isso vai depender de qual ingrediente, qual nutriente, o que você quer substituir ou não. Às vezes você tem mais facilidade com cana-de-açúcar e menos com farelo de soja, então você inverte a fixação. Ó, eu só consigo 5% de cana. Beleza, coloca 5% de cana, você sabe o nutriente, né, proteína bruta que precisa, você sabe o NDT que precisa. Traz isso para a fórmula matemática, você tendo os percentuais do que você fixou,
fixei a cana de açúcar, qual que é a proteína da cana? Então você sabe qual é a proteína. Aí ele vai aumentar ou diminuir a inclusão dos outros ingredientes. Então essa variável você consegue brincar aí com os ingredientes necessários que você tem aí na sua propriedade ou na sua região. Às vezes você tem mais facilidade com um ingrediente do que com outro. Você brinca com esses números algébricos, você consegue chegar num resultado. Tá legal? Então, é isso aí, pessoal. Esse é o nosso cálculo aí para você identificar e você formular as suas rações aí, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai revisando isso para vocês, vai tirando dúvidas, vai explicando. Se precisar fazer um outro cálculozinho aqui para ficar mais claro, a gente faz, tá bom? A gente aguarda aí o feedback de vocês. Um forte abraço, galera!